Os aviões mudaram muito desde os dias dos irmãos Wright, ou talvez mais precisamente, do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Essas primeiras engenhocas de madeira e tecido são uma espécie totalmente diferente dos elegantes Boeing Dreamliners de hoje. Com os avanços contínuos na tecnologia aeroespacial, é difícil acompanhar todas as coisas incríveis que os aviões de hoje são capazes de fazer e suportar. 10 fatos sobre aviões que podem surpreendê-lo. 1. Aviões podem ser atingidos por raios. Os aviões são projetados para serem atingidos por raios e são atingidos regularmente. Estima-se que um raio atinja cada aeronave uma vez por ano ou uma vez a cada 3.000 horas de voo. No entanto, um raio não derruba um avião desde 1967, devido a uma engenharia cuidadosa que permite que a carga elétrica de um raio percorra o avião e saia dele, normalmente sem causar danos ao avião. 2. Não existe assento mais seguro no avião. A Federal Aviation Administration diz que não há assento mais seguro no avião, embora um estudo da time sobre acidentes de avião tenha descoberto que os assentos do meio na parte de trás do avião tiveram a menor taxa de fatalidade em um acidente. A pesquisa revelou que, durante acidentes de avião, os assentos no terço traseiro da aeronave tiveram uma taxa de mortalidade de 32%, em comparação com 39% no terço médio e 38% no terço dianteiro. No entanto, há tantas variáveis em jogo que é impossível saber onde sentar para sobreviver a um acidente. Além disso, acidentes de avião são incrivelmente raros. 3. Alguns aviões têm quartos secretos para a tripulação de voo. Em voos de longa distância, a tripulação de cabine pode trabalhar até 18 horas por dia. Para ajudar a combater a fadiga, alguns aviões, como o Boeing 777 e o 787 Dreamliners, são equipados com quartos minúsculos onde a tripulação pode dormir um pouco. Os quartos são normalmente acessados por uma escada oculta que leva a uma pequena sala de teto baixo com 6 a 10 camas, um banheiro e, às vezes, entretenimento a bordo. 4. Os pneus são projetados para não estourar na aterrissagem. Os pneus de um avião são projetados para suportar cargas de peso incríveis, 38 toneladas. Além disso, os pneus de avião são inflados a 200 psi, que é cerca de 6 vezes a pressão usada em um pneu de carro. Se um avião precisar de pneus novos, a equipe de solo simplesmente levanta o avião como se fosse um carro. Se os pneus falharem durante a decolagem, os pilotos irão abortar o voo e pousar imediatamente para uma inspeção de segurança. 5. Há uma razão pela qual as tripulações de cabine diminuem as luzes quando um avião está pousando. Quando um avião pousa à noite, as tripulações de cabine diminuem as luzes internas. Por quê? No caso improvável de aterrissagem do avião correr mal e os passageiros precisarem evacuar, seus olhos já estarão ajustados à escuridão. Como o piloto Chris Koch explicou ao T+L, imagine estar em uma sala iluminada e desconhecida, cheia de obstáculos, quando alguém apaga as luzes e pede para você sair rapidamente. Da mesma forma, os comissários de bordo pedem aos passageiros que levantem as persianas durante o pouso, para que possam ver o lado de fora em caso de emergência e avaliar se um lado do avião é melhor para uma evacuação. 6. Você não precisa dos 2 motores para voar. A ideia de um motor falhando no meio do voo parece assustadora, mas todo avião comercial pode voar com segurança com apenas um motor. Operar com metade da potência do motor pode tornar um avião menos eficiente em termos de combustível e pode reduzir seu alcance, mas os aviões são projetados e testados para tais situações. Qualquer avião programado para uma rota de longa distância, especialmente aqueles que voam sobre oceanos ou áreas desabitadas como o Ártico, deve ser certificado pela FAA para ETOPS, que é basicamente quanto tempo ele pode voar com um motor. O Boeing Dreamliner é certificado para ETOPS 330, o que significa que pode voar por 330 minutos, ou seja, 5 horas e meia, com apenas um motor. Na verdade, a maioria dos aviões pode voar por uma distância surpreendentemente longa sem nenhum motor, graças a algo chamado razão de planeio. Devido à cuidadosa engenharia aeronáutica, um Boeing 747 pode planar 17.000 pés, pouco mais de 3 milhas, para cada 1.000 pés de altitude perdida.
Essa proporção dá ao piloto tempo mais do que suficiente para levar todos com segurança ao solo. 7. Há cinzeiros nos banheiros por um motivo. A FAA proibiu o fumo em aviões em 2000, mas os passageiros mais atentos sabem que os banheiros dos aviões ainda têm cinzeiros. A razão é que as companhias aéreas e as pessoas que projetam os aviões imaginam que, apesar da política de proibição do fumo e das inúmeras placas de proibição de fumar afixadas com destaque, em algum momento um fumante decidirá acender um cigarro no avião. A esperança é que, se alguém violar a política de fumar, o faça no espaço relativamente confinado do banheiro e descarte a bituca em um local seguro, o cinzeiro, não uma lata de lixo onde teoricamente poderia causar um incêndio. Se você fumar no banheiro, espere uma multa enorme. 8. Ambientes de avião pioram o sabor dos alimentos. A comida de avião tem uma má reputação, mas a comida em si não é totalmente culpada, a verdadeira culpa é do avião. Um estudo da Cornell University de 2015 descobriu que o ambiente dentro de um avião realmente altera o sabor da comida e da bebida, e itens doces têm um sabor menos doce, enquanto os sabores salgados são intensificados. A baixa pressão do ar pode prejudicar ainda mais o sabor e o cheiro, fazendo com que tudo em um avião pareça insípido. De acordo com um estudo do Fraunhofer Institute for Building Physics na Alemanha, é cerca de 30% mais difícil detectar sabores doces e salgados quando você está no ar. Da próxima vez que você voar, pule a refeição e talvez experimente um copo de suco de tomate, uma bebida que tende a ter um sabor melhor no ar do que no chão. 9. As máscaras de oxigênio duram apenas 15 minutos. As instruções de segurança na maioria dos voos incluem como usar as máscaras de oxigênio que são acionadas quando o avião sofre uma perda repentina de pressão na cabine. No entanto, uma coisa que os comissários de bordo não dizem é que as máscaras de oxigênio têm apenas cerca de 15 minutos de oxigênio. Isso soa como um período de tempo assustadoramente curto, mas, na realidade, isso deve ser mais do que suficiente. Lembre-se, as máscaras de oxigênio caem quando a cabine do avião perde pressão, o que significa que o avião também está perdendo altitude. Um piloto responderá a essa situação colocando uma máscara de oxigênio e movendo o avião para uma altitude abaixo de 10.000 pés, onde os passageiros podem simplesmente respirar normalmente, sem necessidade de oxigênio extra. Essa descida rápida geralmente leva menos de 15 minutos, o que significa que essas máscaras de oxigênio têm ar mais do que suficiente para proteger os passageiros. 10. Trilhas de avião são feitas de água. Essas linhas brancas que os aviões deixam no céu são simplesmente rastros de condensação, daí o nome técnico de rastros. Motores de avião liberam vapor de água como parte do processo de combustão. Quando esse vapor de água quente é bombeado para fora do escapamento e atinge o ar mais frio da atmosfera superior, ele cria aquelas linhas brancas inchadas no céu. É basicamente a mesma reação de quando você vê sua respiração quando está frio lá fora.